Beatriz, uma dúvida, minha amiga, antes de entrarmos no assunto. Você tem Ana no nome também? É Ana Beatriz ou é só Beatriz? É só Beatriz Boa, Ferretti. querida. Eu sempre tive essa dúvida, então nada melhor do que a gente tirá-la hoje aqui, já está tirada. Beatriz Ferretti, vida que segue. Minha amiga, vamos lá, terremoto no Japão. Nós vimos aí uma tremedeira ou tremores impressionantes e o que chamou a nossa atenção foi o fato, felizmente, das residências dessas casas terem ficado em pé, terem ficado intactas ali, porque há uma estrutura de tecnologia nas construções lá no Japão que é diferente. É uma engenharia já projetada para isso. O que você traz para a gente nesse momento a respeito desse terremoto, que começou ontem, me parece que teve um novo tremor agora há pouco, não é, Bia? Pois não, querida? Joel, a gente sabe que terremotos são comuns no Japão, porque o país está localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Justamente por isso é que as estruturas do país, né, dos prédios, de edificações, são fortalecidas, são preparadas para terremotos desse tipo. Acontece que esse tremor foi forte, uma magnitude, vocês falaram, de 6,5. Esse tremor aconteceu às 2h40 da tarde no horário local, portanto madrugada aqui no Brasil. As autoridades japonesas já confirmaram pelo menos uma morte. É um homem que morreu na cidade de Suzu quando caiu de uma escada por causa do impacto desse tremor. Ainda há mais pessoas feridas, mas o número não foi confirmado. Esse terremoto aconteceu na província de Ishikawa, que fica na região central do país, mais uma área costeira. Então, justamente por isso também houve a preocupação de uma possibilidade de tsunami. Só que, felizmente, nenhum alerta foi emitido, Joel. Que bom. Beatriz, querida, muito obrigado. A Beatriz é da Band News TV. Só que hoje, como nós temos uma integração que funciona de fato, nós temos o prazer de receber a Bia aqui no nosso jornal. Um ótimo dia, qualquer novidade avise a gente, tá, querida? Bom trabalho pra você, um beijo em você, um beijo em todos lá da Band News TV. Piscando ao Motolink, rápido. Terremoto de magnitude 6,3 atingiu o Japão nesta sexta-feira. O tremor foi sentido na região oeste do país. Nenhum alerta de tsunami foi emitido até o momento e não há registro de destruição. Segundo a Agência de Gerenciamento de Incêndios e Desastres na cidade de Suzu, 2 pessoas ficaram feridas. Bom, gente, vamos falar um pouquinho mais das notícias internacionais. Ao meu lado já está a Beatriz Ferretti, porque tem uma notícia importante, inclusive, de um terremoto que foi registrado lá no Japão. Beatriz, as últimas atualizações, teve muitos estragos, até mesmo feridos por lá. Bom dia. Esses danos ainda estão sendo contabilizados, viu, Cássio? Bom dia para você também que assiste a gente. Foi um terremoto forte, viu, de magnitude 6,5, que atingiu a região central do Japão, a província de Ishikawa, que é uma província costeira, né? Dá para o mar do Japão. Olha só, essas imagens mostram a força desse tremor que aconteceu por volta das 2h40 da tarde, pelo horário local. Essas são imagens da NHK, a emissora estatal japonesa que é parceira do Grupo Bandeirantes de Comunicação. As autoridades, por enquanto, confirmam uma morte. Dizem que um homem na cidade de Suna teria caído da escada e morreu, não resistiu aos ferimentos, mas justamente ele caiu durante esse forte tremor. Outras pessoas também teriam ficado feridas, mas não há informações sobre a gravidade nem o número de vítimas, né, feridas durante esse terremoto. Há também registros de danos estruturais, mas nada muito grave. Só que, como eu disse, as autoridades ainda estão contabilizando esses prejuízos, porque é uma notícia recente agora, né, que chegou poucas horas atrás. Essas são imagens também que impressionam de uma locadora. Olha só, as fitas não, né? Fita não tem mais, mas DVD, né? Todo esse material que estava nas prateleiras caiu justamente por causa desse impacto. A Agência Meteorológica do Japão alertou que novos tremores, inclusive até mais fortes, podem acontecer nos próximos 3 dias. Por isso, os moradores dessas áreas mais atingidas foram orientados a tomar cuidado, a ficar em alerta para qualquer possibilidade de remoção, né, deles terem que sair de suas casas. Uma notícia também importante é que, por enquanto, não houve um alerta de tsunami. Eu falei que essa é uma cidade costeira, então claro que sempre quando a gente fala de terremoto, principalmente
principalmente no Japão, onde a gente a gente acompanhou aquele gravíssimo desastre de Fukushima em 2011, que causou um tsunami, mas uma informação que tranquiliza os moradores é que não há nenhum tipo de alerta de tsunami por enquanto. Essas são as informações de momento, Cássius. Beleza, bem, inclusive ao longo da programação a gente vai atualizando você de casa em relação a esse terremoto de magnitude 6.5 lá no Japão. Câmeras de segurança captaram nesta sexta-feira um terremoto de 6,3 graus de magnitude na região central do Japão. Os dispositivos tremeram com a intensidade do fenômeno, mas nenhum alerta de tsunami foi emitido. O epicentro do terremoto foi registrado a uma profundidade de 10 quilômetros na região de Ishikawa. A circulação de trens de alta velocidade foi interrompida entre Nagano e Kanazawa, uma cidade muito procurada por turistas. O terremoto atingiu o nível 6 da escala japonesa Shindo, que vai até 7 na cidade de Suzu, o que significa que pode provocar deslizamentos de terra. Esta sexta-feira é feriado no Japão, que faz uma série de folgas conhecida como Semana Dourada, época em que muitas pessoas viajam a lazer ou para visitar a família. Terremotos são comuns no país oriental, que fica no Círculo de Fogo do Pacífico, um arco de intensa atividade sísmica que se estende pelo sudeste da Ásia e pela bacia do Pacífico. Forte terremoto atingiu a província de Ixai, no Japão. Uma pessoa morreu e 13 ficaram feridas. Linhas de trem tiveram que ser suspensas de forma temporária. O centro de monitoramento não emitiu alertas de tsunamis, mas diz que há risco de outros tremores nas próximas horas. O mais ativo da América Central entrou em erupção na Guatemala. Logo pela manhã era possível ver uma densa nuvem de fumaça e de cinzas acima da montanha de mais de 3.700 metros de altura, a poucos quilômetros da cidade da Guatemala. Estradas das redondezas precisaram ser fechadas preventivamente. Autoridades alertaram que a lava pode atingir até 7 quilômetros de distância da cratera e, por isso, vão manter o monitoramento constante devido à proximidade de algumas comunidades.